Bom dia a todos, que a paz do nosso Mestre amado Jesus estejam com todos nesta manhã. Hoje, dando continuidade aos estudos do livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, eu vou falar sobre o capítulo 124, que tem como título Firmeza de Fé. Então, hoje nós vamos falar sobre a fé. Lembrando que a fé e a esperança, elas estão vinculadas, né? Fazem parte daquele grupo que o apóstolo Paulo apresenta na Epístola aos Coríntios, no capítulo 13, que ficou conhecida como a tríade das grandes virtudes, né? Chamadas de virtudes teologais, que é a fé, a esperança e a caridade. No Livro dos Espíritos, nós também encontramos referências a essa trindade. No Evangelho, no capítulo 19 também, nós temos uma linda mensagem que fala assim, que a fé como mãe da esperança e da caridade. Então, hoje nós vamos falar de uma fé sólida, uma fé que propicie ao coração uma resiliência necessária diante das nossas lutas e desafios da vida. Porque embora nós já nasçamos como espírito criados por Deus, com os princípios da fé em nós, todos nós já nascemos com os princípios da fé, como Emmanuel descreve no livro Pensamento e Vida, no capítulo 6, essa fé ela vai sendo trabalhada cada vez mais firme, né? Nos associando à nossa relação com o divino, né? Como nós nos portamos perante o divino, perante a lei divina e perante a nossa consciência. Então, Emmanuel ele começa o capítulo com um versículo que está em Lucas, capítulo 8, versículo 13, que é uma fala de Jesus. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e na época da tentação, se desviam. Então, esse versículo é uma parte da explicação de Jesus na parábola do semeador, né? Onde nós temos 4 tipos de solos. Até na última explanação eu falei sobre isso, né? Sobre a parábola do semeador. Então, Emmanuel, nesse versículo, ele faz referência ao segundo tipo de solo, o pedregoso, né? Transportando isso para o plano espiritual. Esse tipo de solo tem uma esse tipo de solo, ele até tem uma receptividade, né? Ele acolhe a semente, mas não tem profundidade, né? E a plantinha até cresce um pouquinho, mas ela não consegue firmeza, ela não consegue aprofundar raiz por causa das pedras da superfície. Então, a hora que vem aquele momento de dificuldades, né, de carência de recursos, dificuldades materiais, a plantinha acaba ferrecendo, pois não tem raízes para reter aqueles nutrientes. Então, transportando isso para a vida espiritual, são os indivíduos que até têm uma busca religiosa, né? Já receberam algumas lições de Jesus, já acolheram algumas sementes de conhecimentos superiores, né? Mas não têm trabalhado para remover as pedras do vício, das mágoas,
dos ressentimentos, dos hábitos perniciosos e dos pensamentos infelizes. Então ela até cresce um pouquinho, mas ela não consegue firmar-se nesse processo de crescimento, pois ainda não está disposto o indivíduo aí a se despojar daquela vida superficial, né? Daqueles velhos hábitos, não consegue investir naqueles modos de ser, né? Para investir na planta do Evangelho no nosso coração. E Emmanuel ele começa o capítulo dizendo assim: a palavra pedra entre nós costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar a firmeza. Pedro foi chamado pelo Mestre certa vez a rocha viva da fé. Então aqui nós temos um ponto muito importante no que diz respeito ao estudo do Evangelho. Nas falas de Jesus, né, nas parábolas, alguns termos vão ter mais do que um significado, né, do que um sentido. Vai depender do contexto em que eles vão aparecer. Aqui, na parábola do semeador, as pedras ali naquele solo representam algo ruim, não é? E um impedimento, né, do crescimento da planta, uma rigidez, algo que cria obstáculo, né, para o crescimento da planta. Representando aí a pedra um elemento negativo, não é? Já quando Jesus fala da casa construída sobre a rocha, né? Também, mais uma vez, é um sentido de firmeza, de rigidez, mas aí é num sentido positivo, né? Então, Simão Pedro fora chamado de rocha viva da fé, como diz nos Emmanuel. Mas ele não se chamava Simão Pedro, ele chamava-se apenas Simão. Mas Jesus deu-lhe o nome de Pedro para ilustrar, primeiramente, aquela dureza de Pedro, que era intransigente, era ríspido, era áspero, rude, né? Mas Jesus, vislumbrando as suas características futuras, porque ele viria a ser como de fato foi essa rocha de sustentação do cristianismo nascente. Foi Pedro o elemento de equilíbrio, de base, de suporte num cristianismo em desenvolvimento, com corações distintos. Entre Paulo e Tiago, nossa, tinha muito atrito. Eles não se entendiam de jeito nenhum. Mas estava ali o Pedro para amenizar aquela situação, sabe? A equilíbrio a eles. Então, Pedro, e em tantos outros momentos, Pedro foi essa rocha, né, de equilíbrio. Então, pedra, no contexto do Evangelho, tem um significado ambíguo, né? Eu preciso entender o que ela representa. Se é algo negativo ou se é algo positivo. E Emmanuel fala mais. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que por ausência de raiz caem fatalmente na época das tentações. Não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis.
Então, aqui são aqueles corações que estão sobre as pedras, mas não as pedras de robustez, né? As pedras de firmeza, mas aquelas pedras das ilusões, das fragilidades da vida, da superficialidade, né? Então, é natural que as tentações nos visitem, não é? A finalidade de estarmos aqui na matéria é para conviver com tudo isso, com as vicissitudes, com os desafios, porque é aí que se forja o verdadeiro caráter moral. E é aí que eu vou saber se eu construí virtudes ou se era apenas uma virtude imaginária que eu projetava acerca de mim mesmo. Então é fácil ser virtuoso distante das tentações. Mas Kardec, ele fala-nos assim, que é em meio à prova que o espírito é de fato aferido, né? E Tiago também fala, bem-aventurados os homens que sofrem as tentações, porque se passar pela prova, receberá a coroa da vida. Ou seja, o espírito só acrescenta mais tesouro do seu coração quando submetido à prova da tentação. Aí ele passa fiel comprometimento com a consciência diante dos testemunhos que lhe for proposto. Então, não adianta pensarmos no Evangelho que ele venha somente nos momentos de felicidade, de alegrias, de emoções, né? Há de se pensar no cristianismo que seja suor, que seja sacrifícios, dores, dificuldades, mas que seja também libertação, redenção, sublimação. Esse é o cristianismo real. Então, a gente ficar naquela coisinha morna, né? Emocionando-se, quando a gente vem no centro, quando ouve falar de Jesus, né? Mas não trazendo isso para a nossa dimensão real, né? No contexto do nosso cotidiano. Nós vivemos nos planos das ilusões. Nós temos que trazer tudo isso para o plano da nossa realidade, né? Porque vem a vida, traz a ocasião. Se eu vou aproveitar ou não, isso é problema de cada um, né? Então, o Emmanuel, ele fala mais um pedacinho. Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos em pequeninos, mas a demasia de ternura, gente, esse trecho é muito importante. A demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam de mostrar o esforço de si mesmo. O chefe de serviço ensinará os auxiliares novos com paciência e depois exigirá, com justiça, expressões de trabalho próprio. Então, é claro que os pais vão ter todas as solicitudes dos filhos, mas o excesso de ternura também pesa, né? Como a dureza e a rispidez excessiva também pesa. Esse excesso de atender ali todos os caprichos dos filhos vicia os sentimentos da criatura. Compromete-o, né? No livro Missionários da Luz, em que nós estudamos, né, Léo?
Já estudamos a série toda da Luiz, e o Missionários da Luz é um deles. No capítulo 12, Anacleta, ela estava na vida espiritual sofrida, porque ela tinha perdido 4 filhos pelo excesso de ternura. Enquanto o pai queria trazer uma educação mais disciplinada, orientá-los, né? Ela, naquele excesso de ternura, ela passava a mão na cabeça, acobertava os erros dos filhos. E agora, na espiritualidade, ela via eles naquele sofrimento, perdidos, completamente perdidos na vida. Eles estavam num estado lamentável no mundo espiritual. Então, ela se preparava para reencarnar novamente com aqueles filhos, né? Para corrigir esse equívoco de excesso de ternura, né? Então, é lógico que precisa de amor, precisamos de carinho, de compreensão, mas também tem que se ter um processo educativo. A firmeza serena necessária, né, na tarefa de conduzir aqueles que foram colocados ao nosso lado, né? Numa empresa, como ele diz aqui também, se por exemplo você entrar numa empresa, no primeiro momento você vai receber amparo, vai receber instruções, orientações, né? Mas chega uma hora em que nós temos que assumir as nossas responsabilidades e tarefas dentro da empresa, não é? Porque nós recebemos orientações para isso. Então isso se dá em todos os lugares que a gente estiver, no lar, na empresa, em tantos outros. A gente recebe os recursos, depois vem a vida para testemunhar as nossas próprias ações. Assim também em termos espirituais, né? Como disse Jesus, recebe-se a semente. Daqui a pouco vêm os testes de aferição. Então nós recebemos o conhecimento espírita do Evangelho como recursos de estímulos, né? De preparação, de fortalecimento, para que nos momentos adequados as provas se deem, os testes nos visitem, mas a misericórdia divina nos fornece recurso antes, para nos prepararmos para as lutas depois. Isso é maravilhoso, não é? Vamos ver um pedacinho do Emmanuel. Reconhecemos assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente estará tranquilo. Mas se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis, com a finalidade de procurar alicerces alheios. Então, uma coisa é a gente admirar um Chico Xavier, né? Um Eurípides Barçanufo, um Divaldo. Mas o que fazemos muitas vezes é inverter essa admiração no processo de idolatria, né? Apoiando-nos nele como bengalas, como se eles fossem umas bengalas, né? Nós temos que aproveitar esse convívio, aqui no centro mesmo, Dona Val, Patinha, Léo, às vezes a gente, né, se mira, lógico que a gente tem que aproveitar os exemplos bons, né?
Mas nós não podemos, nós temos que crescer juntos com eles. Crescer juntos, né? Ah, eles fazem, estou com eles, né? Mas não é assim. Então, nós vivemos apoiados ali naquela firmeza espiritual dos outros. Nós não podemos. Nós temos que aproveitar esse convívio, né? Pois daqui a pouco eles partem e aí nós ficamos desiludidos, enfraquecidos, desanimados, porque nós não construímos uma solidez, uma edificação de nós mesmos, né? Na última ceia, Pedro diz a Jesus assim: ah, mestre, eu amo tanto, né? Se preciso for, eu morrerei contigo e por ti. Nessa afirmação, Pedro era só firmeza, não é? Era só compromisso. Mas por quê? Porque Jesus estava ao seu lado. Porque quando Jesus foi preso, né? Quando foi tirado do seu lado, é aí que ele percebe o quanto as suas bases não estavam assim tão sólidas. Porque ele se apoiava ainda em Jesus. As suas bases estavam construídas a partir do convívio que ele tinha com Jesus. Mas Jesus, naquele momento, prevendo, né, tudo isso, me diz assim: Pedro, essa sua conversão ainda não é tão firme, tão sólida. E só pela sua própria queda você vai construir suas bases sólidas, né? E quando o fizer, você seja essa rocha de apoio para que os seus irmãos construam também essa firmeza interior, essa fé segura, essa fé firme. Porque o mais importante, gente, não é ter Jesus por fora. É ter Jesus como morador definitivo nos nossos corações. E ele termina dizendo assim: tudo convida o homem ao trabalho do seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza de fé onde ela existir, mas não olvidemos a edificação da nossa para a vitória estável. Então, a cada instante, os convites nos chegam, né, com o aperfeiçoamento e iluminação. Nos diálogos do dia a dia que a gente tem com pessoas queridas, ou até mesmo com aquelas que não simpatizamos muito, nós temos ocasiões de testemunhar a nossa paciência, a nossa benevolência, para edificarmos a nossa vitória. Então, nós devemos construir na nossa relação com Deus, com Jesus, a grande e forte, firme fé, no compromisso com a lei de Deus, a qual o Evangelho é o nosso representante. E assim eu termino a minha explanação de hoje, agradecendo a atenção de todos, que vocês tenham um dia abençoado, muito harmonioso junto aos seus familiares. Obrigada, gente.